noite. Gostaria de apresentar a Agenda 3 do Programa Interdisciplinar de Base. Hoje nós vamos falar um pouco de inclusão social e exclusão social. E nada melhor do que trazer uma voz da periferia, alguém que trabalha com a arte, alguém que faz esse diálogo, né, com diversas esferas. Então hoje eu convidei aqui meu amigo Derf, de Franco da Rocha. Pode vir, Derf. Salve. Tudo bem? Tudo Como bem. É que vai? Tranquilo? Tranquilo, bem. Então tá bom. Boa noite. Derf, queria que você falasse, né, para os nossos alunos, contasse um pouco da sua experiência, tanto relacionado a estar dentro da periferia, né, a viver dentro da periferia, e qual o mecanismo que você cria para você poder dialogar. Eu conheço o grafite, mas a gente veio batendo um papo aqui, você falou para mim de rap, falou de samba, falou de jongo, falou de diversos elementos dos quais fazem parte da sua vivência. Então eu queria deixar você à vontade para falar um pouco desse tema e como que você visualiza, né, como a nossa sociedade também ela pode melhorar essa questão de, sobretudo, de inclusão social. Então, fica à vontade. Viver na periferia é um ato de resistência, né? Por si só, né? Estar no perímetro da cidade e no cotidiano lidar com diversas situações de violência, né? Enfim, desde o que eu venho falando com o Júnior, né? Sistêmica, né? Do sistema, né? Educacional, sim, porque a escola é um campo de guerra. Os alunos que vêm da escola pública acho que vão se ligar no que eu estou falando. É um ato de resistência por isso. Lidar com a complexa precariedade, né? E um limite de miséria muito triste, né? O que a gente tem dentro da periferia, dentro dessa ideia de mecanismos, a cultura popular, como você mencionou, o samba, o rap, enfim, no meu caso, né, o hip hop, né, e o hip hop com o grafite, né, aí digamos que a história é muito mais longa, muito mais também complexa, porque é uma cultura, primeiro, de paz, né, que surge no gueto, né, norte-americano, né, nos Estados Unidos, com a proposta de fazer frente, reduzir ou até lutar contra a questão da violência, a qual também mencionei, né, os diversos tipos, mas a violência das gangues, né, dos bairros e tal, do gueto norte-americano, né, dos Estados Unidos. Então o hip-hop ele nasceu nesse ambiente de luta, de conflito, com a proposta de ser uma cultura de paz, né. Era mais ou menos assim, é o que acontece ainda hoje, falando de bailes funk, por exemplo, né, fazendo uma analogia aos bailes funk. O que acontecia? Existiam várias gangues de vários setores, de vários bairros, né? Só que aí, por exemplo, quando os caras se encontravam, no mínimo surgia uma morte, acontecia uma morte, cara, um assassinato, no mínimo. Senão a pancadaria, enfim, era generalizada. E se encontravam sempre nos bailes, saca? Então tem registros, eu morei por um breve tempo no Rio de Janeiro e tal, então tem registros que a gente viu em filme, por exemplo, né, dos filmes famosos, né, aí do cinema brasileiro, que mostra um pouco disso, tal. A gente pega a Tropa de Elite, onde a polícia invade o baile e tal, os caras assim, começam a trocar tiro e tal, e lá não era diferente, e não é ficção, entendeu? Não é conversa fiada, né? Então, assim, no mínimo aconteciam assassinatos e tal, e a periferia, né, o gueto, né, nos Estados Unidos e tal, a periferia dos Estados Unidos é super violenta, assim como é a de Paris também. Todo mundo acha que Paris são mil maravilhas, né, mas não é nada disso. É um dos guetos mais violentos que existem, né? Enfim, então o hip hop ele surge nesse momento com a proposta do quê? As gangues, elas começaram a desenvolver um sistema de organização, né, fazendo frente a essa coisa da inclusão, de demarcação de território. E aí isso acontecia de que forma? Primeiro, uma coisa muito interessante, o grafite. Por que o grafite é um dos elementos do hip hop? Porque eles usavam a pichação que eles tinham eram os tags. Então eles começavam
assim como nós temos, inclusive nesse momento, a pichação, né, e o grafite em São Paulo, né, a polêmica, na real, da pichação, né, em São Paulo, os gangsters, né, eles usavam a pichação para demarcar o território. Então, gangue tal pichava no seu território tal e demarcava aquilo. Se a outra entrasse ali ou pichasse por cima, já era um motivo para a guerra, uma coisa que acontece ainda aqui, do mesmo jeito, né? E daí surge um movimento chamado Style Wars, né, Guerra de Estilos, né, onde a prefeitura nova-iorquina prendeu grafiteiros, que eram os pichadores de época e tal, e o hip-hop, o África Bambaataa, enfim, DJ Kool Herc e alguns b-boys de época que faziam parte das gangues, tiveram a ideia de criar um sistema de disputa, de demarcação e tal, de terra diferente. Então a gente vai no baile, quando se encontravam no baile, os caras sugeriam as batalhas de dança, mas não de forma violenta. Surgiu inclusive um estilo de dança chamado Up Rock, que justamente simula uma briga, mas é um estilo de dança, tá ligado? Exatamente, que lembra até a capoeira, cara. Saca? E com isso, o que é que o DJ, o África Bambaataa, comandando as picapes, que era a máxima dos bailes, ainda hoje, ele gritava hip hop, ou seja, dance, balance os quadris, dancem, não briguem. Então era sempre marcado pela ideia de não brigar, e ele ficava ali comandando, dancem, balance os quadris, dancem, não briguem e tal. Então a ideia vem daí. Então o grafite, nesse contexto, faz parte da cultura hip hop, uma cultura de paz, que tem 4 elementos. O b-boy, né, os dançarinos, o DJ, África Bambaataa, o criador Kool Herc, né, DJ Kool Herc também, o grafite, né, com essa questão da demarcação de territórios, né, e o MC, o mestre de cerimônia, que é o cara que primeiro é o animador de festa, anima a festa, troca uma ideia, tal, começa a rimar, fazer as brincadeiras, e aí ele, com o tempo ele passa a criar letras mais elaboradas, uma reflexão muito mais elaborada para trocar ideia com a rapaziada. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que eu gostaria também de transmitindo para as pessoas que estão nos ouvindo tudo, é que essa cultura de resistência acaba embrionando e acaba florescendo. E de experiências e vivências pessoais, eu percebo que muitas vezes, em termos inclusive de alternativa social, anda muito mais rápido do que o poder público. Então, não sei se você sente isso na pele também. Então, por exemplo, reunir um grupo para poder fazer as coisas acontecerem exclui todo um processo burocrático. Então, eu queria, se você tem essa sensação, se você discorda também. Então, Não, concordo com isso, sim. Eu já passei por isso, né, e estive, inclusive, posteriormente ligado a essa coisa do hip hop, trabalhando com as oficinas dentro da esfera pública, né, de domínio público, né, de política pública, que é importante, mas que é limitada nesse sentido, por conta da burocracia, entende? É a burocracia que emperra todos os processos, entende? Então, sim, as organizações fora desse limite, elas acabam, né, eu estou falando de hip hop como expressão, mas você falou do samba, enfim, de cultura brasileira. Eu, na verdade, me considero muito mais sambista do que um militante do hip hop. Na verdade, porque eu comecei, assim como o Brau, Mano Brown, Pedro Paulo, né? Ele, inclusive no último disco, ele até toca pandeiro. Eu comecei desde moleque frequentando as rodas de samba que eram comuns na minha rua, que eram comuns na minha comunidade, né? No lugar que eu vivia, né? E pô, aprendendo no que o mestre Paulinho da viola fala, de que as letras de samba são conselhos. Né? O mestre Paulinho da viola fala, eu acho que não só essa questão que você traz com diversos elementos acaba por dar também uma informação riquíssima no sentido do quê? Que às vezes uma pessoa que literalmente ela está à margem da situação, né? Vamos considerar que alguns movimentos como o samba, como o rap, eles originaram a marginalidade de qualquer
política pública. E aí a gente tem aqui, pode passar a noite falando, né? A gente fala desde Cartola até Mano Brown, da riqueza que isso é. Então, a dica que eu queria dar para reflexão, né, para aqueles que estão aí do outro lado nos ouvindo, é no sentido de repensar essa questão da inclusão social. Como eu repenso o meu incluir a partir daquilo que eu estou vivendo no hoje e agora, né? Então, muitas vezes a gente ainda existe uma questão chamada que é de invisibilidade. Essa questão, ela não está alheia dentro da nossa sociedade, né? É uma questão que muitas vezes as pessoas encontram, por exemplo, um gari na rua e não dão nem boa noite, nem boa tarde, né? Isso existem dados apontando por um índice alarmante. Mas que a gente fizesse um processo ao contrário, que a gente fizesse um olhar para aquilo que está ao nosso redor. E aí eu tenho certeza absoluta que, assim como aqui foi citado hoje, funk, rap, samba, né, diversos movimentos da esfera de inclusão, a gente consiga aí criar mecanismos de diálogo e canais de participação. No mais, Derf, gostaria de agradecer aí você pela presença. Acho que foi muito importante ter porta-voz, mas e dentro de um espaço acadêmico. O espaço aqui é aberto, seja bem-vindo, contarei com você outras vezes. Pode chamar. Tá certo. Valeu. Abraço.